Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de introdução. O nosso conteúdo de hoje é ordens de grandeza, algarismos significativos, medidas de comprimento e vamos fazer alguns exercícios, tá? Então, vamos lá, ordens de grandeza e algarismo significativo. Bom, quando você faz uma medida, você precisa comunicar o resultado daquela medida para alguém. Né? Então imagina que você fez uma medida de comprimento e o seu resultado foi 14,35. Tá? Para a gente ajudar a antecipar aqui uma definição, nós temos uma convenção chamada notação científica, que é o seguinte: a gente vai lá e escreve esse número de tal forma que ele vai ficar como um número entre 1 e 10, aliás, entre 1 e 9,99999, né? Multiplicado por 10 elevado a uma potência, no caso aqui a potência é 1, certo? 10 elevado a 1 é 10, e essa é a ordem de grandeza, que é a potência de 10 mais próxima do resultado daquele número. Note que a potência de 10 depende da unidade. Né? O nosso resultado foi 14,35 centímetros. Isso se escreve 1,435 vezes 10 elevado a 1 centímetros. Então, se nós mudarmos para quilômetros ou outras unidades, dá para a gente ver aí que vai haver alterações na ordem de grandeza, tá? Então, a ordem de grandeza ela também é associada à unidade, tá bom? Então, é assim, notação científica, você vai ter um coeficiente da potência de 10, que é esse cara aqui, no nosso exemplo, e ele é um número entre 1 e 9,9999, né? Um número maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? No Sistema Internacional de Unidades, as unidades fundamentais são: unidade de comprimento é o metro e o símbolo é m. Unidade de tempo é o segundo e o símbolo é s. E a unidade de massa é quilograma e o símbolo é kg. Note quando as pessoas dizem assim: quantos quilos você pesa? A outra responde: pesa 80 quilos, 75 quilos. Na realidade, isso não é um peso, né? Peso é uma força. Unidade de força é Newton. Mas na realidade a pessoa está falando de qual que é a massa dela, tá? Isso é só é perfeitamente aceitável na linguagem informal, na linguagem falada, mas tenha em mente que isso não é correto do ponto de vista físico, tá? Prestar atenção quando você estiver escrevendo ou quando você estiver falando em situações mais formais, certo? Bom, e essas potências de 10, elas adquirem alguns prefixos especiais que queria mostrar aqui para vocês. E nas unidades do Sistema Internacional, esses prefixos eles têm uns nomes interessantes. Os mais usados, eles estão aqui em negrito, tá? O giga, muito conhecido por conta do gigabyte, mega da mesma forma, e quilo vai ser mais comum, quilograma, quilômetro, né? As unidades de grandeza de comprimento, né? Que são muito usados, por exemplo, centímetro, milímetro, né? Então esses números, esses prefixos são mais conhecidos. Centi, mili, né? É frequente você olhar quantos ml, ou seja, quantos mililitros contém um frasco com uma bebida, né? E por aí vai. Então, conheça esses prefixos, pelo menos esses mais conhecidos: giga, mega, quilo, centi, mili, micro, nano e pico. Pico não é tão conhecido ainda, 10 a menos 12, mas está se tornando cada vez mais. Então, nós vamos ver ainda, no caso de grandezas como comprimento, alguns exemplos dessas ordens, tá? Mas aí dei uma olhadinha nesses prefixos. É interessante, a pessoa já está começando a fazer HDs de exabyte, que é 10 a 18 bytes, né? É byte pra caramba. Na verdade não é exatamente 10 a 18, porque um bit é uma unidade, ele sempre vem em pares, então vem sempre um byte, né? Aí as unidades vão de duas em duas. Bom, voltando ainda à comunicação, certo? Para a gente discutir a questão dos algarismos significativos, né?
Imagine a seguinte situação, você vai fazer uma medida e a sua medida deu igual a desse cara aqui. Então, quando você vai olhar assim, né, a sua régua, a gente imagina que a régua continua para cá, né? E a gente está ignorando aqui o zero está em algum lugar lá em cima, mas o valor da medida claramente é maior do que 14,123. É maior do que 14,3 e é menor do que 14,4. Né? Claramente ela está ali, a setinha está apontando exatamente entre o 14,3 e o 14,4 e nós não sabemos exatamente onde. Agora nós sabemos que é maior do que 14,3. Então o 14,3 está correto. A gente sabe que, por exemplo, que não é 14,4, porque a seta está antes do 4. Né? Então, se a gente for fazer uma comunicação desse resultado, quanto que a gente expressaria? Quanto que a gente diria? O mais correto é você ser capaz de fazer uma avaliação, certo? Você olha assim, olha, eu posso comunicar que deu 14,34, 14,35, né? Vamos supor que você diga 14,35. Né? Na hora que você fizer isso, o que é que você está dizendo? Esses três números estão corretos e esse último é um número avaliado. Foi um chute que você deu porque o seu aparelho não lhe permite uma precisão maior do que isso, certo? Bom, se a gente fizesse uma medida, fosse capaz de fazer uma medida mais, se o nosso aparelho permitisse precisões mais precisas, né, nós teríamos então a possibilidade de informar mais números, ou seja, nós teríamos a possibilidade de informar mais algarismos significativos, nós teríamos mais algarismos significativos. E quem são esses algarismos significativos? Algarismos significativos são os corretos, são todos os corretos, e o primeiro avaliado. Né? Então, por exemplo, se você dissesse que essa medida aqui deu 14,35731. Se eu dissesse aqui 14,35731. Pergunta é, como foi que você chegou nesses números aqui? Porque que está entre o 14,3 e o 14,4 é razoável. E você pode, né, na sua impressão visual, achar que está mais ou menos na metade. Aí você chamou lá 14,35. Mas entre o 14,35 e o 14,36 você não tem a menor possibilidade de informar. Então você não deve informar esses números aqui. Você avalia só o primeiro. Tá? Então sempre que você tiver uma medida, né, você vê um resultado científico, o que é que você tem? Você tem todos os algarismos que estão corretos, né? E você pode colocar um algarismo avaliado, como se você tivesse o direito, digamos assim, de dar um chute. Tá? Então você tem os algarismos corretos e mais um algarismo avaliado. Quando você for fazer medidas no laboratório, vai ser sempre assim, certo? Algumas observações, tá? Bom, o que a gente está vendo aqui é que isso é uma convenção, não tem regra rígida a respeito disso não, tá? Mas o mais razoável, o mais comum é que as medidas são apresentadas com um algarismo avaliado, né? E você só coloca os algarismos significativos, que são os corretos e mais o avaliado, tá? Então, por exemplo, se você fizesse duas medidas, se você fizesse duas medidas, 42,0 centímetros e 42 centímetros, tá? Essas medidas não representam a mesma coisa. Por quê? Porque essa aqui está dizendo o seguinte, rapaz, quem fez essa leitura viu que o 4 está certo, ou seja, que tem mais de 40 centímetros, viu que o 2 está certo, mas achou que estava ali perto do zero, então achou que está... Então esse zero aqui é avaliado, eu não tenho certeza sobre o zero, ele é um algarismo avaliado. Em compensação, tanto o 4 como o 2 estão corretos. Certo? Bom, no caso da segunda medida, a coisa muda, porque apenas
o 4 é correto e já o 2 passa a ser um algarismo avaliado. Note que aqui você tem diferentes informações, né? Então é preciso ter cuidado. Uma outra observação interessante. Se você faz um cálculo envolvendo duas medidas, esse cálculo é tão preciso quanto a medida mais imprecisa. Por quê? Poxa, se eu fiz uma medida com precisão, vamos dizer, de 0,1 centímetros, então, por exemplo, nesse caso aqui, 42,5 centímetros, então eu tenho certeza do 4, tenho certeza do 2 e o 5 me parece correto, certo? Aí eu fiz uma outra medida com outro aparelho mais preciso, né? Vamos supor que eu estava medindo o comprimento e a largura de uma determinada tábua. Então isso aqui deu, essa medida aqui deu 42,5, mas eu usei um aparelho mais preciso para medir a largura, né? E na medida da largura eu fui capaz de obter 2,7389, tá? Ou seja, 2,738 são algarismos corretos e o 9 é o avaliado. Bom, quando eu for calcular a área, que é simplesmente base vezes altura, quando eu multiplicar um pelo outro, note que se eu estivesse multiplicando 42,5, 4, 3, 1, eu ia obter esses algarismos aqui todos diferentes, né? O único que, assim, qualquer coisa que eu tivesse aqui, 8, 5, 9, ia alterar esses algarismos aqui. Mas eu não sei quais são, eu não faço ideia de qual é o número que está aqui na segunda casa decimal, nem na terceira, nem na quarta. Então eu também não posso contar com a precisão que eu tinha desses números aqui, tá? Então a minha medida mais precisa tem uma casa decimal depois da vírgula e tem 3 algarismos, né? Isso é importante, ela tem 3, porque mesmo essa casa decimal aqui, ela não é conhecida com certeza. Então eu tenho 3 algarismos significativos, né? Essa medida aqui tem 3 algarismos significativos, enquanto que essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos significativos. O meu resultado final vai ter tantos algarismos significativos quanto aquele que tem menos. Ou seja, quando eu fizer a multiplicação na minha calculadora, eu só posso guardar o mesmo número de algarismos significativos que eu tinha antes, no caso, 116 centímetros quadrados. Tá? É importante vocês guardarem isso aqui, porque quando vocês forem para o laboratório, vamos supor, você vai calcular uma velocidade. Aí você mede a distância e o tempo percorrido. Vamos supor que você tenha um aparelho muito preciso para medir a distância. E você mede a distância com, vamos supor, em centímetros com 15 casas decimais. O seu aparelho é super preciso. Mas o seu cronômetro só tem 2 casas decimais. Aí você divide distância por tempo, mas embaixo você só tem 2 casas. Ou seja, você vai ter um número de algarismos significativos muito menor no tempo do que na distância. Então não adianta você levar todos os algarismos significativos que você obteve na distância, tá? Então é importante ter essa noção. Por exemplo, quando alguém pergunta para você a distância entre Fortaleza e Redenção, tá ótimo se você responder 60 quilômetros. A pessoa entende perfeitamente o que é razoável a distância entre Fortaleza e Redenção. Se você disser que é 60 quilômetros, se você disser que é 60,58934221 quilômetros, a pessoa vai ficar se perguntando de onde é que você tirou aquele 58943221. Não faz qualquer sentido isso, tá? Então note que é razoável você sempre ter um número de algarismos significativos compatível com o resultado, né, das suas medidas. E quanto mais imprecisa for qualquer uma das medidas, né, mais impreciso vai tornar o resultado final, certo?
Uma regrinha importante é a regrinha de arredondamento, tá? Tipicamente, o arredondamento funciona assim, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos exprimir esses números aqui, esses dois números aqui, vamos exprimi-los com 3 algarismos significativos e em notação científica. Então, com 3 algarismos significativos, significa que eu vou ter que jogar um fora. Então, eu vou ter que jogar esse 4 fora. Então, a regra é a seguinte: se esse número que eu estou jogando fora é maior ou igual a 5, eu acrescento 1 no primeiro algarismo que eu estou mantendo. Mas se ele for menor do que 5, eu não acrescento. Nesse caso aqui é 8274, né? 8.274. Em notação científica, com 3 algarismos significativos, isso é 8,27 vezes 10 a terceira. Tá? Já esse outro, 8275, quando eu for jogar os 5 fora, né? Quando eu for me livrar dos 5, eu vou acrescentar mais um aqui no número anterior. Então, com 3 algarismos significativos, em notação científica vai ficar 8,28 vezes 10 a terceira. Tá ótimo? Então, a regra de arredondamento é o seguinte: o número que você jogou fora é maior ou igual a 5, acrescenta 1 na casa anterior. O número que você jogou fora é menor que 5, não precisa acrescentar nada. Tá? Então, é isso aí. Resumindo, basicamente, algarismos significativos. O que é que são algarismos significativos em uma medida? São todos aqueles algarismos que são corretos e mais o primeiro avaliado. Quando você expressar esse número em notação científica, a potência de 10 que aparecer vai ser a ordem de grandeza. É isso aí.